Meu nome é Jonas, e naquela noite, na BR-101, eu tinha certeza de que a estrada estava me observando. A pista se estendia à minha frente como uma fita negra sem fim, engolida pela escuridão e recortada apenas pelos faróis do meu caminhão. O asfalto ainda estava úmido da chuva fina que caíra mais cedo, refletindo a luz branca de forma irregular, quase hipnótica. Não havia lua, não havia estrelas, só o céu pesado, fechado, como uma tampa prestes a se fechar sobre mim. A única coisa viva ali era o som constante do motor diesel do meu Titã, um Scania azul já velho, cheio de histórias, assim como eu. O ronco grave vibrava no peito, um som que eu conhecia desde jovem, desde os tempos em que dormia em colchão fino, dividindo quarto com 2 irmãos, sonhando em um dia ter um caminhão meu. Aquele som sempre foi meu companheiro mais fiel. Naquela noite, porém, ele não conseguia espantar a sensação ruim que insistia em crescer dentro de mim. Eu vinha de origem simples, filho de pedreiro e costureira. Aprendi cedo que estrada não perdoa distração, nem homem fraco. Tudo o que conquistei veio no braço, na paciência e em milhares de quilômetros rodados. Já enfrentei chuva, neblina, assalto, fome, solidão, mas havia algo diferente naquela viagem. A carga. Ela não era pesada. O caminhão ia solto, leve demais para quem já carregou boi, aço, frango congelado e máquinas industriais. O problema não estava no peso, mas nas instruções. O cliente, uma startup de tecnologia com um nome complicado demais para quem vive na boleia, Biosintech, tinha sido claro até demais. As ordens vieram impressas, reforçadas por e-mail e confirmadas por telefone. Não pare por nada. Temperatura constante, exatamente 4 graus Celsius. Não abra o lacre sob nenhuma circunstância. A carga é sensível. Sensível? Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça desde que saí do pátio. Sensível podia significar qualquer coisa. Produto químico, equipamento médico, alguma invenção cara demais para falhar. Eu já tinha aprendido que quanto menos você sabe sobre a carga, melhor dorme. Mesmo assim, algo naquela palavra me incomodava. Eu seguia firme pela BR-101, já depois de São José do Norte, quando aconteceu. No começo foi tão discreto que pensei ter imaginado. Clique. Um único som seco, metálico, vindo lá de trás, do baú refrigerado. Franzi a testa e ajustei o retrovisor. Só via a estrada vazia atrás de mim, engolida pela escuridão. O motor seguia no mesmo ritmo. Nenhuma luz estranha, nenhum alerta no painel. Silêncio. Continuei dirigindo, tentando ignorar a sensação incômoda na nuca, aquela que todo caminhoneiro aprende a respeitar. 10 minutos depois, clique. Dessa vez eu ouvi claramente. Desliguei o rádio. A música sertaneja antiga que tocava parecia errada demais para aquele momento. Agora era só eu, o motor e a estrada. E então, clique. O som não vinha da cabine, não vinha do chassi, vinha de trás, do baú. Era rítmico, mas irregular. Não seguia padrão nenhum que eu conhecesse. Não era suspensão, não era dilatação do metal, não era o motor respirando. Eu peguei o rádio PX, sentindo um leve suor frio na palma da mão. Alô, coruja, tá na escuta? Tem alguém rodando pelo trecho depois de São José do Norte? Só chiado. A noite parecia morta. Nenhum caminhão, nenhum carro, nenhuma resposta. Clique, clique. O som estava ficando mais frequente. Olhei para o painel do sistema de refrigeração. A temperatura marcava 4 graus cravados. Estável. Tudo dentro do normal. Mas algo chamou minha atenção. A pequena luz de atividade do sistema piscava, exatamente no mesmo ritmo do clique. Meu estômago apertou. Senti um arrepio subir pela espinha. Startups de tecnologia, carga sensível, refrigeração precisa. Eu via filmes, lia notícias. E, contra minha vontade, minha cabeça começou a criar cenários que eu não queria ver. E se não fosse só equipamento? E se tivesse algo vivo ali dentro? Ou pior, algo que não devia estar ali? Foi quando aconteceu. Bam! Um impacto seco e violento sacudiu o caminhão inteiro. O volante quase escapou das minhas mãos. Meu corpo foi jogado para frente e o cinto segurou meu peito com força. Pisei no freio por reflexo e olhei no retrovisor, esperando ver um carro batido, alguma coisa caída na pista. Nada. Escuridão absoluta. O barulho tinha vindo de dentro do baú. Um único impacto, forte o bastante para balançar a cabine. Depois, silêncio. E aquele silêncio foi pior do que qualquer barulho. Engoli em seco. Meu coração batia rápido demais.
mais rápido até que os cliques. Olhei o marcador de combustível, a velocidade, a estrada. Eu estava a pelo menos 50 quilômetros do próximo posto, e as instruções eram claras: não pare por nada. Apertei o volante com tanta força que meus dedos doeram. O suor escorria pela testa apesar do ar frio da cabine. A estrada seguia à frente, muda, como se estivesse esperando minha próxima decisão. E, pela primeira vez naquela noite, tive a certeza incômoda de que eu não estava sozinho naquela viagem. Perfeito. Depois do impacto, continuei dirigindo. Não por coragem, por teimosia e talvez por medo de descobrir a verdade. A BR-101 seguia vazia naquele trecho, um corredor escuro cortando o interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu já tinha passado por Rio Bonito fazia algum tempo e seguia em direção a Curitiba, com a sensação constante de que o caminhão carregava mais do que peso. Carregava intenção. O motor do Titã continuava firme, mas agora cada vibração parecia diferente, como se o caminhão tivesse ficado inquieto. Eu respirava fundo, tentando convencer a mim mesmo de que tudo tinha uma explicação lógica. Sempre tem. Estrada ensina isso. Se você entrar em pânico, ela te engole. Mas então o painel do refrigerador piscou. Primeiro devagar, depois rápido demais. A temperatura começou a subir. 4, 5, 6 graus. Não, 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 murmurei, sentindo o coração apertar. Mexi nos controles. Nada respondeu. O sistema parecia vivo, mas fora do meu alcance. A luz de atividade piscava agora de forma errática, fora de sincronia com qualquer lógica mecânica. Clique. O som voltou, mais alto, mais próximo. Calma, Jonas. Falei em voz alta, como se o som pudesse me ouvir. Calma. Eu já tinha enfrentado pane elétrica antes, já tinha visto o termostato falhar, sensor enlouquecer, mas nunca daquele jeito. Nunca acompanhado de barulho, nunca acompanhado daquela sensação de que algo estava errado em um nível mais profundo. A temperatura bateu 7 graus. O alarme ainda não tinha disparado, mas eu sabia que estava perto. Se passasse de 10, o sistema entraria em emergência. E aí eu teria um problema sério com a Biosintech. Startup nenhuma perdoa prejuízo. E se a carga fosse realmente sensível? E se aquele calor estivesse acordando algo? Sacudi a cabeça, tentando expulsar aquele pensamento. Era ridículo. Eu estava cansado. Madrugada faz isso com a mente. Então veio o som novo. Um chiado. Baixo. Contínuo. Como gás escapando sob pressão. Droga! Sussurrei. O alarme soou. Agudo, insistente, cortando a noite como uma sirene de alerta dentro da minha cabeça. A temperatura pulou para 9, depois 10 graus. E então, bam! Outro impacto violento. Dessa vez, eu vi. Pelo retrovisor, vi claramente a porta do baú vibrar. Não foi imaginação, não foi ilusão de cansaço. O metal tremeu, a estrutura inteira pareceu reclamar. Meu corpo gelou. Já. Falei, alto, decidido. Seja lá o que estivesse ali atrás, não era normal. E não estava mais sob controle. Eu podia seguir viagem, fingir que nada estava acontecendo, obedecer às instruções e torcer para chegar vivo ao destino. Mas algo dentro de mim, aquela voz antiga forjada em anos de estrada e sobrevivência, dizia que ignorar aquilo seria pior. Reduzi a velocidade e sinalizei. Saí da pista e parei no acostamento de terra batida, num trecho isolado entre Osório e Maquini. Um único poste iluminava o local, lançando uma luz amarelada e fraca sobre o caminhão, o tipo de luz que não afasta a escuridão, só a desenha. O motor ficou em marcha lenta. O chiado vinha constante lá de trás. Peguei a chave de fenda mais grossa que tinha, pesada, quase um pé de cabra. Aquilo não era ferramenta, era instinto de defesa. Desci da cabine. O ar da noite estava frio, mas o cheiro não era normal. Não era diesel, não era borracha quente. Era algo químico, metálico. Um odor que lembrava ozônio, como depois de uma descarga elétrica. Cada passo em direção ao baú fazia meu coração bater mais forte. O psss do gás escapando era claro agora. Cheguei à traseira. O lacre de metal ainda estava lá, intacto, mas a porta estava empenada.
levemente curvada para fora, como se algo tivesse batido nela por dentro. Engoli em seco. As instruções ecoavam na minha cabeça. Não abra sob nenhuma circunstância. Mas as instruções não contavam com a possibilidade da carga tentar sair sozinha. Enfiei a chave de fenda na fresta do lacre. Minhas mãos tremiam e eu não sabia se era de frio ou de medo. Fiz força. O metal gemeu. Mais um passo sem volta. Seja o que Deus quiser, murmurei. Empurrei com tudo. Psss. Clique. O lacre estourou. O chiado cessou de repente. O silêncio caiu pesado sobre mim. As portas não se abriram. Fiquei parado, esperando qualquer coisa. Um som, um movimento, um ataque. Nada. A noite parecia prender a respiração comigo. Segurei a maçaneta e puxei. Estava emperrada. Dei um passo para trás, respirei fundo e puxei com toda a força que ainda tinha. A porta se abriu com um rangido longo, sofrido. E eu congelei. O baú estava quase vazio. No centro, presa ao chão por cintas grossas de metal, havia apenas uma caixa. Preta, fosca, do tamanho de um frigobar. Nenhuma luz, nenhum movimento, nenhum monstro. Mas algo ali ainda estava muito errado. E eu sentia que o pior ainda não tinha se revelado. Fiquei ali parado, encarando aquela caixa preta no centro do baú, enquanto o vento da madrugada passava por mim como um aviso. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir minha própria respiração dentro do peito. Não havia nada vivo ali, pelo menos nada do jeito que eu tinha imaginado. Mesmo assim, alguma coisa naquela caixa me deixava inquieto. Aproximei-me devagar. As cintas grossas de metal que prendiam ao chão estavam partidas, torcidas como se tivessem sido forçadas por um impacto repetido. Foi então que tudo começou a fazer sentido. O bam, o solavanco, o chiado. Nada estava tentando sair. A caixa tinha se soltado. Olhei para o sistema de refrigeração do baú. O termostato pendia por um fio, quebrado, balançando levemente. A caixa, solta, havia deslizado durante a viagem e batido com força no equipamento, rompendo o sistema. O chiado era o gás refrigerante escapando. O aumento da temperatura, consequência. E o clique? Cheguei mais perto da caixa. Foi então que percebi uma pequena tela discreta em um dos lados. Ela estava acesa agora, emitindo uma luz fraca, azulada. As letras eram claras. Erro de sistema. Recalibrando. Bateria. 8%. Meu coração disparou. O clique que eu vinha ouvindo desde São José do Norte não era algo batendo. Era um som interno, um mecanismo lutando para continuar funcionando enquanto a energia falhava. Senti um riso escapar da minha garganta, um riso nervoso, quebrado, daqueles que vêm quando a gente percebe que o medo tomou um rumo inesperado. Então é isso, murmurei. Não havia monstro, não havia contrabando, não havia nada sobrenatural. Só uma caixa de tecnologia avançada que quase destruiu meu caminhão por pura falha mecânica. Mas o alívio durou pouco. O número na tela piscou. 7%. Foi aí que entendi o verdadeiro problema. A BioSyntec tinha dito que a carga era sensível. Eu não sabia o que era, mas sabia reconhecer urgência. Aquilo não podia simplesmente desligar. Seja lá o que estivesse dentro daquela caixa, não podia morrer. Corri de volta para a cabine como se o tempo tivesse acelerado de repente. Abri o compartimento de ferramentas, joguei tudo no chão até encontrar meu velho gerador portátil a gasolina. Eu carregava aquilo há anos, usava para emergências, para acampar, às vezes até para fazer café na estrada quando parava em lugar isolado. Nunca imaginei que salvaria algo assim. Arrastei o gerador até a traseira, sentindo o corpo cansado reclamar. Liguei-o. O barulho familiar do motor pequeno soou como música. Abri a caixa de ferramentas, puxei fios, adaptadores, tudo o que pudesse servir. Eu não entendia nada de BioSyntec, mas entendia de gambiarra. Caminhoneiro aprende isso cedo. Minhas mãos se moviam sozinhas, guiadas por anos de improviso. Liguei os cabos direto nos terminais da caixa. Prendi, reforcei, apertei. Por um segundo eterno, nada aconteceu. Então, a tela piscou. Fonte de energia externa detectada. Carregando. Nível 9%. Sentei no chão do baú, sentindo as pernas fraquejarem. O barulho constante do gerador preenchia o espaço como um coração mecânico batendo fora do corpo. Fiquei ali, ao lado da caixa, observando a porcentagem subir lentamente.
Peguei o celular e liguei para o número de emergência do cliente. Aqui é o Jonas. A carga tá bem. O refrigerador quebrou, a caixa se soltou, tive que abrir o lacre, mas já liguei ela num gerador, tá carregando. Do outro lado da linha, silêncio. Longo demais. Você abriu? Perguntou uma voz ofegante, quase sem fôlego. Tive que escolher entre abrir ou deixar o que quer que seja morrer. Respondi sem paciência para a burocracia. Outro silêncio. Então a voz mudou. Não era mais tensa, era emocionada. Senhor Jonas, o senhor não está transportando uma bateria. Meu corpo inteiro gelou. Como assim? O senhor está transportando o primeiro coração artificial totalmente autônomo do país. Ele estava indo para um transplante de emergência no hospital de Curitiba. Uma menina de 8 anos. Se essa bateria chegasse a 0, o coração desligaria e ela morreria. Olhei para a caixa preta. O clique que eu ouvi na estrada não era um defeito, não era ameaça. Era o som de um coração tentando continuar. Não disse nada. Não precisava. Refechei o baú, mantive o gerador ligado e segui viagem escoltando meu próprio caminhão, parando apenas para abastecer o gerador, ignorando sono, dor e cansaço. Cruzei cidades, passei por Joinville, São José dos Pinhais, até chegar a Curitiba quando o dia começava a clarear. Cheguei ao hospital com o gerador marcando 4%. Entreguei a caixa. Assisti de longe. Não pedi nada. Não esperei agradecimento. 2 semanas depois, recebi uma carta. Dentro, uma foto. Uma menina sorrindo numa cama de hospital, segurando um cartaz feito à mão. Obrigada, Sr. Jonas, por trazer meu coração novo. Preguei aquela foto no painel do Titã, logo acima do rádio PX. Às vezes, na calada da noite, ainda ouço um clique fantasma. Mas agora, ele não me dá medo. É o som mais bonito que existe. É o som da estrada, dando ao invés de tirar.